Olá pessoal, meu nome é Cristiano Moura, eu sou um especialista e um consultor da área de pós-produção e também sou um Master Trainer aqui da Blackmagic Design. Nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre como funciona os princípios da edição aqui no DaVinci Resolve. Tá? A gente recebeu um trailer para a gente trabalhar aqui de um projeto de um filmmaker chamado Brian Terwilliger. A gente vai trabalhar nele agora e a gente vai começar criando um projeto. Vamos lá. Então aqui, quando você chegar nessa tela inicial aqui do DaVinci Resolve, isso é o que a gente chama do gerenciador de projetos, né, ou Project Manager em inglês. Então, para criar um projeto novo, você pode clicar aqui com o botão direito, você pode usar o botão aqui embaixo, você que escolhe. Se você quiser, você pode inclusive pegar esse projeto que está sem nome e você poderia também dar 2 cliques e começar a trabalhar. Eu tenho mais costume de clicar aqui com o botão direito, pressionar aqui New Project, ou Novo Projeto em português, e aqui a gente vai criar aqui o projeto. Então vai se chamar Age of Airplanes, que é o nome do documentário. Eu vou colocar aqui um hífen trailer. Pronto. Quando a gente criar o projeto, geralmente você vai abrir o DaVinci Resolve na página que você usou pela última vez, tá? Então nesse caso eu estava usando a página de corte, o Cut Page, e aí eu vou mudar aqui de página para a gente começar a trabalhar juntos. Então super simples. Aqui a gente navega pelas páginas nessa parte inferior. Aos poucos a gente pode ir conhecendo todas as páginas. Nesse momento o que me interessa é essa página aqui, é a página de mídia. A página de mídia é a página que você vai usar para vasculhar o material no seu HD, ver com o que você quer trabalhar. Você vai importar para o DaVinci, organizar ele em pasta para depois poder conseguir editar com mais facilidade, certo? Então vamos fazer isso juntos. Esse material que eu vou trabalhar aqui é um material que vocês também podem fazer o download, ok? Então, essa parte superior aqui, você vai encontrar os HDs do seu computador. Então, eu tenho um HD aqui, eu tenho um outro HD aqui, e talvez vocês tenham até mais. Agora, se você quiser, você também pode criar um novo local, que a gente chama. Se você tem uma pasta, ou um HD, ou um espaço específico onde você costuma colocar material, você pode já deixar ele aqui montado para ser mais fácil de você acessar. O que a gente faz aqui é o seguinte, eu clico com o botão direito, tem essa opção aqui, Add to New Location, e o material que a gente vai usar está bem aqui no desktop ou área de trabalho, mas você vai procurar no seu computador onde você fez o download desse conteúdo. Você também pode fazer esse exercício aqui comigo, tá bom? Então eu tenho uma pasta aqui chamada Editing, é essa pasta que eu quero deixar lá organizada, e eu vou apertar o botão Open. Vamos entender então o que aconteceu. Esse novo local, eu tenho aqui nosso material, eu tenho 2 pastas, uma pasta de áudio e uma pasta de vídeo. Beleza. O que é importante você entender é que nesse momento esse material ainda não faz parte do seu projeto, tá bom? Você está só olhando ele, você está investigando no seu HD o que você quer usar para editar, tá? Então aqui eu posso passar o mouse para assistir. E aí você vai perceber aqui que também sai som, né? Esses clipes aqui não tem som, esse clipe aqui tem. Eu percebo isso por causa desse símbolo aqui. Tem essas notas musicais aqui, né? São essas 2 notinhas, essas colcheias, indica que esse clipe é de vídeo e áudio também, tá bom? Então a gente usa isso para investigar, conhecer nosso material, e depois que você olha todo o material e descobre o que você vai usar, você vai trazer para dentro do projeto, e é isso que eu vou fazer agora. No nosso caso, para simplificar, eu vou voltar aqui para o nível anterior, vou selecionar todo o conteúdo, e aqui, com o botão direito, eu vou escolher essa opção aqui, Add Folder and Subfolders into Media Pool Create Bins. Deixa eu traduzir um pouquinho melhor isso para vocês. O que significa é que a estrutura de pastas que você tinha no seu HD vai ser respeitada e vai ter a mesma estrutura de pastas dentro do projeto. Se seu projeto já está organizado, é muito, muito bem-vindo. Então, eu vou clicar aqui, e aqui nessa janela, simplesmente significa que ele detectou que a taxa de quadros do meu vídeo original é diferente da taxa de quadros do meu projeto. O ideal é que isso esteja sempre casado, tá bom? Em inglês a gente chama isso de frame rate. Então o ideal é que o teu conteúdo esteja igual ao projeto. Isso só para rodar melhor o DaVinci Resolve. Você pode usar formatos diferentes e taxas de quadros diferentes, mas é melhor se tivesse casado com o projeto. Então eu vou escolher aqui a opção Change, e só de fazer isso, então, o meu projeto já está adaptado às minhas mídias. Como eu falei para vocês, vocês conseguem ver aqui na parte inferior que a estrutura de pastas, aqui ó, Audio Clips, com uma subpasta Sound Effects e uma outra pasta Video Clips apareceu aqui.
a estrutura foi mantida. Só que aqui embaixo a gente dá outro nome. Nessa parte de baixo é o que a gente chama do Media Pool, ou pool de mídias. Aqui a gente vai chamar essas pastas de bins, ou de compartimentos. A gente continua ouvindo o som nesse material. Funcionou basicamente igual à parte superior, certo? A diferença é que agora isso faz parte deste projeto. Se esse som aqui está te incomodando muito, eu vou te mostrar como é que você vai desativar. Tá? Aqui na parte superior, você vai procurar aqui Timeline. E essa função chama-se Audio Scrubbing, tá? O atalho aqui é o Shift S, tanto no Windows quanto no Mac. Então eu vou desligar o meu, porque no momento não preciso, mas em outras etapas de edição com certeza eu vou querer usar. Pronto, olha só como agora eu posso passar o mouse aqui e não vai me incomodar. Agora a gente vai chegar numa parte que eu adoro, que é a parte de organizar o material. Quanto mais organizado você é, menos tempo você leva procurando coisa, menos tempo você leva para ser criativo. Então, tem várias maneiras da gente organizar isso no DaVinci, tem umas maneiras bem diferentes e bem únicas e muito, muito impressionantes. Vamos dar uma olhada juntos. Primeiro, eu vou criar um bin manualmente, só para você conhecer. Eu vou usar como exemplo aqui esse bin de Audio Clips. Já tem um outro bin aqui chamado Sound Effects, e eu vou criar mais um aqui para esses itens. Então, como é que a gente pode fazer? Com o botão direito, você vai encontrar a opção aqui New Bin. E aqui eu vou dar um nome. Então esse aqui eu vou chamar de VO, que seria o Voice Over. E eu vou pegar esses dois itens aqui, ó, e vou mover para lá. Com a música eu vou fazer a mesma coisa, dessa vez eu vou fazer por aqui, só para você conhecer. O botão direito também dá. New Bin. Isso aqui eu vou chamar de música. E eu vou pegar aqui o item e trazer para cá. Então, assim, organizar em pastas manualmente é o que você já está acostumado a fazer no seu computador, há décadas talvez, né? Há muitos anos, mas aqui no DaVinci Resolve a gente tem outros sistemas mais interessantes de catalogar material para te ajudar a pesquisar, procurar, organizar o material. Vamos ver agora. Eu vou acessar aqui então o meu bin de videoclips e a gente está vendo que tem assuntos diferentes aqui. A gente tem isso aqui que a gente chama de imagens de cobertura, a gente tem esse material aqui que são entrevistas, a gente tem créditos aqui, certo? Então, uma maneira de você organizar seu material legal é você colocar o que a gente chama de palavra-chave. E palavra-chave é como se fosse um carimbo que você está colocando no clipe, né? Você está avisando para o software, ó, isso aqui é entrevista, isso aqui é imagem de drone, isso aqui é imagem que foi capturada de noite, isso aqui foi imagem de dia. Tudo isso ajuda você a descrever melhor esses clipes que você tem na mão. Então, eu vou selecionar aqui esses 3 clipes de entrevista. Para a gente colocar palavras-chave nesse material, a gente vai usar uma área aqui da direita, que a gente chama de metadata aqui no software em inglês, ou metadados, se o software estiver em português. Se o seu não estiver aparecendo, você vai vir aqui na parte superior e você vai ativar. Se tiver assim, ó, só com o meter, só clica uma vezinha e aí ele vai aparecer. Então, metadados são as informações que você tem embutidas dentro do clipe. No momento só tem informações técnicas. Qual é a taxa de amostragem do áudio, qual é a codificação, resolução, timecode, assim por diante. Aqui à direita a gente vai poder colocar mais informações. Então eu vou vir aqui onde está escrito Shot and Scene, e aqui eu posso colocar descrição, comentários, keywords em inglês são as palavras-chave, e para eu chegar aqui e avisar o software que isso são entrevistas, eu posso simplesmente digitar aqui, tá bom? Uma coisa muito legal é que a gente tem um banco já de termos muito comuns ou muito usados para descrever em palavras-chave aqui. Deixa eu te dar um exemplo. Se você procurar entrevista em inglês mesmo, ó, interview, você vai encontrar aqui, ó, interview. Se for uma imagem filmada de dia, você vai colocar day, vai aparecer, tá vendo? Se for uma imagem filmada de noite, night. Se for uma imagem de drone, DOR, drone, tá vendo? Então existe um banco de dados disso, tá? Mas se você quiser, você pode colocar a palavra que você quiser, que descreva melhor. Eu vou colocar em português, só para vocês verem isso. Então eu vou escrever aqui, entrevista, enter, pronto. Então, lembra como eu falei para vocês, a gente está colocando um carimbo aqui nesse material, né? Apesar do nome do material não ter a palavra entrevista, vai ser possível pesquisar esse material por conta da palavra-chave. Tá? Quando eu clicar aqui na parte de fora,
vai aparecer uma tela só pedindo para eu confirmar. Tem certeza que você está querendo aplicar essas novas informações de metadados? Beleza, não tem mistério, só aperta aqui aplicar ou apply, e essas informações agora já estão embutidas nos clips. Vamos ver então agora qual é a parte boa, já que a gente vai se beneficiar com isso. Então agora, aquele processo manual de criar os beans, arrastar os clips, eu não preciso mais. Eu tenho essa área aqui, ó, chamada Smart Beans, ou os beans inteligentes, né, os compartimentos inteligentes, que elas já são automaticamente separadas por palavra-chave. Se eu clicar aqui no cantinho, você vai ver que já existe então um Smart Bean, né, um bean inteligente, vamos chamar assim, já separado com material de entrevista. O que isso quer dizer na prática? Quando chegar mais material de entrevista, a única coisa que você precisa fazer é separar um tempo, selecionar eles e colocar essa palavra-chave. Quando você colocar a palavra-chave, ele já vai entrar aqui dentro desse compartimento. Você não perde mais tempo criando beans e arrastando conteúdo manualmente, entendeu? Eu vou fazer mais um exemplo, então vamos lá nos videoclips. Vou pegar aqui os créditos, vou colocar também uma palavra-chave aqui, ó. Créditos. Pronto, Enter. Repara lá na sua esquerda que nos Smart Beans agora também tem um Smart Bean de créditos. Isso foi feito automaticamente. Agora vamos elevar mais um nível. Eu quero que você veja como é rico e sensacional esse mundo de organização por metadados, tá bom? Dessa vez, o que eu vou pegar aqui vai ser a pasta, né, que tem todos os vídeos. E qual é a minha ideia? A gente vai pegar aqui todo esse conteúdo e a gente vai inserir metadados nele, todos, automaticamente, de uma vez só. Como é que isso é feito? Primeiro caso eu fiz manualmente, vocês viram, né? Mas a verdade é que numa organização assim bem legal, assim, num set de filmagem, talvez você tenha um profissional chamado um logger, que é uma pessoa que pode, durante a filmagem, já receber os cartões e ir preenchendo esses metadados. Se você tem essa figura, ou se isso foi feito de uma forma organizada, ele gera isso num software, que pode ser inclusive da DaVinci Resolve, isso gera uma lista pra gente, e a gente consegue importar aqui na pós-produção. Deixa eu te mostrar na prática que você vai entender um pouquinho melhor. Então agora nesse segundo exemplo, o que eu vou fazer é importar metadados, tá? A gente tem uma opção aqui, ó, Import Metadata To, e vou escolher a opção Media Pool. Vou navegar até o nosso material, Desktop, Editing, e aqui eu tenho um arquivo CSV, que é um arquivo de planilha, vamos chamar assim, tá? É uma tabela. Deixa eu mostrar aqui para você. Então isso é o que eu estava falando para vocês. Isso aqui é uma planilha que pode ter sido feita no Excel ou, na verdade, qualquer tipo de programa. Pode ser feita em algum software específico, né, de um logger, que ele preenche os dados, preenche os clips, coloca comentários, take, ângulo, cena, se valeu, se não valeu. E isso pode ser exportado como um arquivo CSV, e aí o DaVinci Resolve é capaz de interpretar e inserir esses metadados diretamente de uma vez só. Então o que eu vou fazer é selecionar esse arquivo, vou apertar o Open, e a gente vai fazer a importação. Só um cuidado aqui, né, para esse exemplo específico, eu não sei se vocês lembram, lá tinha um nome do arquivo, tá? Então essa opção eu preciso ligada, Match Using File Name, mas naquele material não tinha timecode, tá? Então, para esse caso, eu vou desativar essa função aqui, Start and End Timecode. Então isso vai variar um pouco. Depende se naquele arquivo CSV se tem ou não tem a informação de timecode. Como eu não tinha, eu vou fazer o casamento das informações só pelo nome, File Name. Vamos lá. Então, aqui o meu já está selecionado, eu simplesmente aperto OK, e ele está me avisando aqui, ó, 27 clips do Media Pool foram atualizados. Maravilha. A princípio não tem nada muito emocionante assim para você ver, mas quando você clicar aqui no clipe, você vai perceber aqui nos metadados, ó, já tem comentários. Se eu rolar aqui para baixo, tem aqui Shot, Scene. Vamos ver isso aqui, ó. Mesma coisa, ó, Shot 2, foi um bom take. Tem aqui palavra-chave que eu coloquei e tem aqui comentários. Então agora vamos ver como é que a gente vai usar isso ao nosso favor. A gente chegou na minha parte predileta. Vamos lá que eu estou ansioso para mostrar para você. Então olha quanta flexibilidade a gente ganhou agora que o material já está com os metadados embutidos. Aqui a gente tem uma área de busca, tá vendo? Então eu não preciso mais buscar elementos só pelo nome. Não precisa ser só aqui pelo file name. Eu vou, ao invés disso, alterar aqui para all fields, todos os campos. E aí eu poderia, por exemplo, buscar aqui por material de entrevista, ó.
entrevista. Tá vendo? Já apareceu os 3. Vou voltar. Pronto, apaguei tudo, tá? Presta atenção aqui nesse lado esquerdo, que é onde aparece escrito. Eu vou procurar material que foi gravado no aeroporto de São Francisco. A sigla é SFO. Repara que esses clipes todos apareceram, mesmo que no nome não tenha essa informação, lá dentro dos metadados tinha, tá bom? Então, essa é a ideia. Se eu procurar alguma coisa que ele falou, eu lembro que falou alguma coisa sobre o mundo, world. Tá aqui, ó, world. Então, nesse clipe, tem algum comentário que ele falou, shoot the real world. Legal, né? Essa é uma das opções. Eu vou fechar aqui. Pronto. Fechar aqui também. E agora eu vou te mostrar uma mais legal ainda, tá bom? Vamos lá. Aqui nas preferências, tá aqui em cima no menu aqui, onde está escrito DaVinci Resolve. Vou clicar aqui nas preferências. A gente pode colocar outros itens para gerar Smart Beans automáticos. Então, eu vou vir aqui, ó, onde está escrito User, Editing, e aqui, ó, Automatic Smart Beans. Eu tenho ativado esse aqui de palavra-chave, vocês viram. Eu vou ativar um outro baseado em cena, porque eu vi que está organizado por cena, do que é em cada local. Então, vou apertar aqui Save, e agora você vai ver aqui do meu lado esquerdo, vou subir um pouquinho para ficar mais fácil, Scene, a gente tem vídeos separados de takes de avião no ar, desse aeroporto e também de time-lapse. Tudo isso estava lá dentro dos metadados, importamos de uma vez, então agora é só usar os dados. Agora eu vou voltar aqui para cima, Video Clips, e acredite se quiser, tem mais coisa legal ainda para fazer com os metadados. Eu vou te mostrar o meu predileto dessa vez. Voltar aqui nos Video Clips, e dessa vez vou mostrar um último recurso, que para mim é o melhor de todos, é o mais divertido, espero que você goste também. Deixa eu te mostrar que eu estou ansioso. Então eu vou selecionar aqui todo mundo. E aí o que eu estou propondo para vocês é o seguinte, a gente mudar o nome dos clips baseado em metadados, que tal? Vamos lá. Eu vou clicar aqui com o botão direito, já que eu já fiz a seleção, vou escolher a função aqui, Clip Attributes, são os atributos do clipe, né? O que eu quero fazer com os atributos do clipe? Quero alterar o nome. Então vou clicar, procurar aqui a aba escrito Name, tá aqui ó, áudio, timecode, Name, e esse aqui é o nome oficial daquele arquivo. E vamos fazer esse nome, então, ser um pouquinho mais flexível. Eu vou usar a sigla AOA, essa é a sigla do projeto, Age of Airplanes. Vou colocar aqui um underline. E sempre que você quiser que parte do nome seja um metadado, você vai usar o símbolo de porcentagem. Então eu vou apertar Shift, aqui o 5, acendeu aqui a porcentagem, e aqui, ó, são os metadados. Então eu vou colocar aqui para ele usar o shot, beleza? Mais um underline. E agora vou de novo pressionar Shift 5 para fazer a porcentagem. E vou colocar aqui comentários. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? A parte aqui, o shot e o comments, ele vai ser variável de acordo com o que tiver embutido de metadados no clipe. Quando eu apertar o OK aqui, você vai ver os nomes alterando todos de uma vez só. Vou clicar. Conseguiu ver? Vou te mostrar por uma outra visualização, caso você não tenha conseguido perceber legal. Aqui, ó, a gente tem uma segunda visualização, né, a visualização de texto, né? Selecionei. E aqui, ó, dá para ver melhor o que aconteceu. Então, aqueles nomes 01, 02, 07, 04, 05, W, você perde. E ao invés disso, a gente trocou aqui por nomes muito mais intuitivos, né? Como A380, que é o avião, táxi, taxiando, o que foi falado nessa entrevista e assim por diante. Então a gente já viu bastante, né, coisa sobre a parte de organização. Tá na hora da gente mudar de página, vamos começar a editar juntos. Então eu estou saindo aqui da página de mídia, ok? Estou mudando para a página de Edit, aqui embaixo. Vou clicar. E a primeira coisa que eu quero que você note é que essa área aqui, ó, continua igual. Os bins que você estabeleceu estão aqui, os conteúdos estão aqui, isso é o que a gente chama do Media Pool. E aqui na parte de baixo, você continua tendo acesso aqui ao Smart Beans, beleza? Simplesmente foi reposicionado, né? Em vez de estar naquela parte inferior, agora foi para o lado esquerdo para poder dar espaço, né? Para você ter a parte de edição. Então, tô animado, vamos começar a editar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar mais um bin nessa área esquerda. Tá aqui, botão direito, New Bin. E eu vou criar um bin de Timelines. Pronto. Tô vendo que ele ficou aqui dentro do Video Clips.
Então, quando eu quero que ele fique na raiz, digamos assim, né, da estrutura, eu seleciono, ó, e movo aqui para o Master. Master é como se fosse a raiz da estrutura. Então, eu tenho aqui Audio Clips, Video Clips e Timelines. Dentro desse bin, é aqui que eu vou, de verdade, criar uma nova timeline. Então, com o botão direito, vou vir na área aqui, Timelines, Create New Timeline. Então, aqui, a gente meramente precisa colocar o nome, Age of Airplanes Trailer V1. Eu sempre gosto de colocar o V1 porque a gente sabe que dificilmente isso aqui vai ficar pronto em uma vez só. Não vai ser aprovado de primeira. Sempre vai ter a versão 2, a versão 3, a versão 4. Então, eu sou um pouco mais realista e eu já começo escrevendo V1 para ficar tudo mais organizado, né? E aqui você tem poucas coisas assim, né, para você configurar, mas se você quiser levar isso um pouquinho mais adiante, você poderia aqui, ó, desativar a função de usar as configurações do projeto e aí ter acesso total aqui à configuração, né, o formato da sua timeline, resolução, taxa de quadros, né, o frame rate, monitoração dela, até a saída você também pode configurar aqui. No nosso caso, eu vou deixar mais simples e a gente simplesmente vai usar essa timeline com as mesmas configurações do projeto. Vai ficar mais fácil para esse primeiro momento. Então vou apertar aqui Create e estamos prontos para começar a nossa edição. Eu vou começar editando com o mouse, tá bom? E também vou mostrar como editar com o teclado. Então vou fazer uma edição, uma de cada jeito, para cada pessoa usar o jeito que se sentir mais confortável, tá bom? Então vamos começar com o mouse. Vou pegar aqui essa entrevista, aqui ó, Smart Bin de entrevista. Vou pegar a primeira entrevista e vou carregar ela nesse monitor aqui, ó, da esquerda, certo? Isso aqui é um visualizador, melhor dizendo. Eu vou dar 2 cliques para que ela fique parada aqui. E agora a gente pode dar uma ouvida nesse material, ó. Isso aqui, ó, a gente pode navegar entre o clipe. Posso dar play aqui com esses botões. So, in this film, making a documentary about how the airplanes changed the world. Beleza, aqui eu posso dar um stop. Se você preferir, né, você pode usar o play aqui com a barra de espaço, né, talvez seja mais prático, você vai usar isso muitas vezes. E para esse primeiro clipe, eu vou editar ele inteiro. Se você vai editar ele inteiro, é mais fácil. A única coisa que a gente vai fazer é arrastar ele. Eu poderia arrastar assim para baixo? Poderia. Não está errado o que eu fiz aqui, mas não é a maneira mais eficiente de você aprender a edição, tá? Se você está começando nessa área de edição, quando você fica só arrastando assim para baixo, você deixa de conhecer muitas outras ferramentas de edição que deixa você mais versátil, mais esperto, mais rápido, mais produtivo, tá? Então eu vou voltar aqui o meu e vou te mostrar outros métodos. Vou voltar aqui, então vou pressionar Ctrl Z, né? No Windows seria Ctrl Z ou Command Z, se você estiver no Mac. E ao invés de arrastar para baixo, eu vou arrastar para a minha direita. O que aconteceu? Vou voltar. Apareceu uma série de opções ali no menu de métodos de edição. No momento, eu vou usar aqui a edição chamada Overwrite, que é a edição mais padrão, mais simples, né? Que dá para pensar assim. Então, quando eu soltar aqui, o efeito é quase o mesmo, não é o mesmo. Porque nesse método, o que aconteceu foi, eu arrastei o clipe, e se você der uma olhada aqui no meu cursor, o meu cursor já está preparado para eu colocar meu segundo vídeo. Vou voltar mais uma vez, só para você perceber esse detalhe. Se eu arrastasse assim, ó, o cursor continua parado. Então vou voltar. É mais interessante se acostumar a fazer isso. Não precisa levar até o final se você for usar o Overwrite, tá? Só arrastando até aqui já tá bom. Soltei, ele executou, o cursor está pronto e eu já poderia editar outro vídeo. Tá bom? Se você precisar ouvir o que você fez aqui na linha de tempo, é só navegar com o cursor aqui, sem problema nenhum, e aí você pode dar play e assistir. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. Tá ótimo. Para mim, o que ele falou aqui de abertura tá excelente até aqui. Do cursor para frente não me interessa mais. Então eu vou procurar mais material para poder ficar mais interessante esse conteúdo. Então eu vou procurar aqui um segundo clipe. Dessa vez eu estou usando o clipe 02. E agora eu vou te mostrar, então, mais alguns recursos, dessa vez voltado mais para o teclado, tá? Primeiro, um recurso visual, na verdade. Um recurso visual importante para você selecionar trechos do seu material está aqui do seu lado direito superior. Você tem aqui o menu de opções, que a gente chama Options Menu, e você tem uma função que a gente chama de Show
full clip, audio waveform, tá? Vamos traduzir isso? Seria mostrar as formas de onda desse clipe que está aqui. Então, com as informações de forma de onda, fica mais fácil de você perceber onde começa uma frase, onde termina, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo que tem um espaço vazio aqui? Provavelmente isso aqui é o começo de alguma frase. Vamos confirmar. Vou botar o cursor aqui, apertar a barra de espaço. Everything was real. If it was possible to shoot it. Certo? Bem claro que aqui ele acabou uma frase, pensou, começou a próxima. Então, eu vou começar a editar a partir daqui. Quando a gente quer editar só um trecho, não o vídeo inteiro, a gente vai usar um conceito de marcas, tá? Marcas de entrada, marcas de saída. Aqui no software a gente chama isso de mark in, mark out, certo? Você tem aqui esses dois botões que servem para isso. Então, quando eu aperto esse botão aqui, a gente diz que a gente fez um mark in. O atalho para isso, lembra que eu estou focando no teclado, seria a letra I, tá? Fácil de lembrar, né? Letra I de in, letra O de out. Então aqui vai ser como o vídeo vai começar. Deixa eu dar um play. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location, stay at that location longer, or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything was real. But... Beleza. Eu acho que para acabar tá bom aqui. Então eu vou apertar a letra O. Pronto. A gente marcou um in e out. E agora vai ser interessante você também ver outros botões, né, para você conseguir perceber se você fez a entrada, a saída direitinho, tá? Então eu vou usar aqui agora outro atalho, que é o Alt e aqui a barra, tá? Alt, barra para quem está no Windows, Option e a barra para quem está no Mac. Não a barra de espaço, a barra normal, tá? If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we could... Isso é uma maneira de você tocar só entre o in e out. Eu já estou vendo um problema aqui. Ele está falando assim, ele faz esse som antes de começar. If it was possible to shoot, então isso não me interessa. Para a gente poder ver detalhes, né, desse som, a gente vai fazer o seguinte. Vou voltar aqui no início e a gente vai navegar, né, dar play nesse material numa velocidade mais lenta para poder fazer isso com mais delicadeza. Então como é que eu faço isso aqui no teclado? Eu vou manter meu dedo pressionado na letra K, tá aqui, e eu vou acrescentar a letra L. Quando eu aperto as duas juntas, ó. If it was possible to shoot it, we... Conseguiu entender? Ele tocou o vídeo numa velocidade mais lenta. Se eu quiser tocar para trás, eu vou segurar o K e vou acrescentar o J. Vou apertar as duas teclas. Então vamos lá, eu vou tentar tirar esse A que tem no início. Pressiono o K, acrescento o L. E aqui eu vou refazer minha marca de entrada, que é só apertar a letra I. Pronto. Então vou apertar aqui de novo Alt e a barra para ter certeza. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location. Agora, para eu ouvir o final, sem ter que ficar ouvindo todo o conteúdo, eu vou usar outro recurso, outra maneira de dar play. Eu vou colocar meu cursor já próximo do final, tá? Sempre que eu quiser conferir o final, eu faço isso. Dou um clique aqui próximo e eu vou mostrar por aqui pelo menu para você conhecer. No menu Playback, Play Around To, o que eu estava usando antes era essa função aqui, ó, Play In To Out. Agora que eu vou usar essa outra, Play To Out. Vai ser do cursor até o alto. E aí eu vou conseguir ouvir perfeitamente se tá legal, se foi muito, se foi pouco, se eu preciso ajustar. Ó. Every shot was original and that everything was real. Tá lindo, tá perfeito, tô pronto para editar. Então lembra que agora eu tô focando no teclado, tá? Então eu quero fazer a mesma edição, só que sem arrastar daqui para lá. Eu quero usar a função override sem ter que fazer isso. Então para isso é que serve esses botões aqui, ó. Aqui, esse é o botão do override. Tá vendo? Tem uma tecla ali, ó, F10. Então, ao invés de arrastar, eu venho aqui no meu computador, pressiono aqui F10 e ele faz a edição. Dá o mesmo resultado. Uma atenção especial para o pessoal que está com Mac. Tá? Quem está no Mac, você tem que desativar nas preferências de sistema as funções F1, F10, F12, né, para ele usar como funções padrões. Tá? Então, aqui o que eu fiz foi sobrescrever o trechinho que eu não queria mais e ele adicionou o segundo vídeo. Vamos dar uma ouvida como é que ficou isso? To go out and shoot the real world. If it was possible to shoot it, we wanted to go. Ok, então o que você deve ter percebido é que quando a gente corta de uma entrevista para outra, fica meio incômodo, né? Acontece o que a gente chama de um jump cut, ou seja, tem um salto, né, de uma imagem para outra. Então o que a gente faz para disfarçar isso geralmente é colocar imagens de apoio
ou imagem de cobertura entre uma entrevista e outra, tá bom? Então eu vou procurar minhas imagens de cobertura e a gente vai colocar uma bem no meio entre uma entrevista e outra. Vamos lá que eu vou mostrar para você. Então, eu vou acessar aqui meu material aqui em cima de vídeos. Pronto. Tem bastante imagem de avião aqui para eu escolher. E o que eu vou usar primeiro, então, é esse aqui, ó. Vou dar 2 cliques para carregar. Pronto. Agora já está aqui na minha tela da esquerda. Eu vou navegar aqui, ó, esquerda e direita. Ótimo. E eu vou querer uns 4 segundos desse material, tá? Eu vou apertar aqui a letra I para fazer um in. Dá um play. Deixa o avião decolar tudo. Beleza. Então essa imagem aqui vai ficar interessante. Falta fazer uma saída aqui. Vou apertar a letra O. E quantos segundos que eu fiz aqui? Tá aqui em cima, ó. 5 segundos e 16. Se você quiser reduzir, pode colocar o cursor aqui de novo, né? Pegar a partir daqui, mais ou menos, e apertar a letra I. Pronto. Agora ficaram 5 segundos cravado. Acho que eu tô bem aqui com 5 segundos. E só falta fazer, então, a edição agora de inserção, que a gente chama. O meu clipe tem que ser colocado bem aqui, entre as duas entrevistas, tá? Então, isso é o que a gente chama de uma edição em 3 pontos, né? Eu tenho 2 pontos definidos aqui e tenho um ponto, né, que é o próprio cursor, definindo qual vai ser o destino. Se eu tiver com o mouse, eu arrasto daqui, ó, para cá e eu vou encontrar a opção Insert, tá? Ou Inserir, se você tiver com software em português. Olha só o que acontece quando eu faço o Insert. Ele pegou a entrevista e empurrou ela para frente e colocou o vídeo bem no meio. Olha como vai ficar mais interessante agora. And shoot the real world. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Então vamos explorar um pouquinho mais essa ideia de você inserir vídeos, né, no meio de uma timeline que já existe. Tem algumas variações, eu quero que você conheça todas. Então eu vou colocar meu cursor aqui, ó, que é onde eu quero inserir meu próximo vídeo. Tá aqui, ó, o vídeo que eu vou usar é esse aqui, ó. Dá 2 cliques, pronto, tá carregado. E você já sabe o que significa isso aqui, né? Isso aqui significa que isso aqui tem áudio. Então, para o pessoal que gosta de editar com mouse, como é que você faria para editar só vídeo, sem áudio? Tá? Vamos só pensar aqui, se eu arrastar aqui da tela e escolher a função Insert, ele vai editar áudio e vídeo. Não é isso que eu quero. Então, vou voltar, tá bom? Pronto. Para o pessoal, então, que gosta de editar com mouse, pode vir por aqui, ó. Isso aqui é o símbolo que vai permitir você editar só vídeo ou aqui só áudio. Então, se eu arrastar daqui para o visualizador da direita e escolher aqui Insert, olha lá, perfeito. Vou voltar mais uma vez agora e vou ajudar o pessoal que quer editar com o teclado. Então, eu vou voltar. E aqui embaixo, você sabe que tem os botões de edição, né? Esse aqui do lado, que a gente ainda não tinha usado, é para você fazer um insert com o teclado, F9. Mas vai acontecer a mesma situação. Se eu simplesmente clicar aqui, sem preparar nada, vai editar áudio e vídeo. Então vou voltar. E o que a gente quer saber então é como é que eu edito com um teclado, mas avisando que eu quero só o vídeo, não quero editar áudio. Vamos lá. Então, entra em ação essa área daqui, ó. Isso aqui são seus botões de ativação das pistas, tá bom? Então você precisaria desativar o áudio para avisar o software que você não tem interesse na edição do áudio. Você vai ter que saber um pouquinho dos atalhos aqui dos menus, tá bom? Aqui, ó, no timeline, para você decidir se você quer ou não quer selecionar, você tem aqui atalhos, ó, para selecionar a pista de vídeo ou para selecionar a pista de áudio. Então por aqui a gente ativa ou desativa as pistas de áudio. No meu caso eu fiz aqui com o mouse, só para ficar mais fácil, né? Para vocês perceberem. Então, agora, se eu vir aqui e tentar usar o insert de novo, você vai ver que vai funcionar. Então o pessoal do mouse tem um ícone exclusivo. O pessoal que gosta de editar com teclado tem que saber como ativar e desativar as pistas também com o atalho de teclado. Agora eu vou trazer mais uma variável. A gente vai editar um clipe, ó, fazer um insert de um clipe no meio de um clipe existente, tá? Vamos ver o que acontece. Então eu vou deixar rolar só uma frase aqui e vou parar. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Pronto. Essa frase para mim já está bom e já deveria entrar outra imagem de cobertura. Então o meu cursor está parado aqui. Eu vou escolher a imagem que eu vou usar. Essa aqui, ó, número 10, Maldivas, está bem legal. 2 cliques. E vou fazer um in-out dela. Aqui, ó, um pouquinho antes, apertei a letra I. Então eu vou aproveitar que eu vou fazer essa última edição desse insert com vocês e vou fazer mais uma variável também,
eu vou ensinar você como fazer um insert, né? Escolher um in e out baseado no valor exato. Se um cliente chegar para vocês e falar, eu quero 3 segundos dessa imagem. Então vamos fazer isso. Agora a gente não vai ficar arrastando, não. A gente já tem o cursor aqui no início. E aí para dizer que a gente quer 3 segundos dessa imagem, a gente vai digitar no nosso teclado mais. Você vai ver que vai acender aqui um símbolo de soma. E eu vou digitar 3, 0, 0. Por que não só 3? 3 seriam 3 frames. O que a gente quer é 3 segundos e 00 frames, não é isso? Então eu marquei aqui. Agora eu vou apertar Enter para o cursor andar. Pronto. Aqui ele andou. E eu vou apertar a letra O. Muito bom. O que acontece aqui? Quando a gente aprende isso, é muito comum a pessoa digitar 3 segundos, Enter, pronto, Alt. Oh, legal, fiz 3 segundos. E acaba tendo problema, porque você não fez exatamente 3 segundos, por mais que pareça. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. No meu lado esquerdo, na verdade, se você olhar, tem 3 segundos e 1 frame. Por que isso? Porque quando você andou 3 segundos, ele andou 3 segundos e marcou 1 frame, tá bom? Então vamos sempre ter que corrigir isso. A gente vai pegar, usar a seta para a esquerda. Pronto, na seta para a esquerda, e agora eu vou apertar a letra O. Pronto. Agora você vai ver que aqui está 300. Isso que eu estou falando não é exatamente o DaVinci Resolve. Todos os softwares funcionam assim. É um fundamento de edição que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Se você quer uma duração exata, você digita ela, volta um frame e aperta a letra O. Então agora vamos fazer um insert, tá? Então eu vou usar aqui essa área dos botões, né? Ou poderia pressionar o F9 no teclado. E aí você vai ver que nesse tipo de edição, ele corta o clipe e empurra para frente a outra metade. Então agora a gente acabou de passar pelos principais itens, né, que se vive no mundo da edição. In e out, JKL para você andar para a esquerda e para a direita, overwrite e insert. Agora eu vou dar uma passada geral, já que a gente tem material aqui na timeline, em algumas funções de zoom, de organização, tá bom? Depois a gente vai fazer algumas edições um pouquinho mais sofisticadas. Então agora que a gente tem bastante material aqui, eu quero primeiro mostrar algumas coisas sobre zoom. Aqui a gente tem um botão chamado Full Extent Zoom, que quando eu clico, ele apresenta toda a timeline, ocupando, né, de forma mais otimizada, né, o espaço que a gente tem aqui na tela. Esse zoom é um zoom automático, ou seja, se eu pego um item aqui e resolvo retirar, ele adaptou o zoom, ele mexeu no zoom. Então ele vai comprimir conforme você vai adicionando clips ou vai expandir conforme você tira clips. É como se fosse realmente um zoom automático. É muito, muito, muito útil. Deixa eu te mostrar de novo. Vou voltar aquele clipe, tá? E agora, como exemplo, eu vou apertar o Insert algumas vezes aqui. Presta atenção que quando eu coloco mais um clipe, ó, ele dá mais uma comprimida na linha de tempo para poder caber tudo, ó. Tá vendo? Ou seja, você vai editando, mas você nunca tem que ficar rolando a sua linha de tempo para a esquerda e para a direita. Você sempre tem tudo na tela. Eu vou voltar aqui um pouquinho, foi só para demonstrar mesmo para vocês, e vamos conhecer os outros. Aqui a gente tem um zoom de detalhe, ou seja, ele vai abrir o zoom aqui muito rápido e daria para viver numa boa só com os dois. Ficar só com esse aqui, mostrando a timeline inteira, e quando você quer ver algum detalhe, clicar aqui no do lado, tá bom? Agora, para quem gosta de ter mais flexibilidade, tranquilo, tem muitas outras opções para você customizar do jeito que você quiser. A gente pode vir aqui, ó, nessa área, diminuir com o mouse o quanto a gente quiser, ou puxar aqui, ó. A gente pode usar também atalhos de teclado. Se eu pressionar aqui Ctrl no Windows, e o mais e o menos, ou então o Command e o mais e menos, para quem está no Mac. E um outro também que eu acho muito confortável é usando aqui o botão de rolagem do mouse. Se você pressionar o Alt no Windows ou o Option no Mac, você vai conseguir, ó, rolar também, ó. Esse aqui eu uso muito. Legal. E por que eu gosto tanto desse? Porque a gente também pode fazer verticalmente. Então, eu também posso pressionar o Shift. Se eu pressionar o Shift, eu consigo ajustar, ó, verticalmente, se eu quero mais espaço para o vídeo, ou aqui embaixo, se eu quero mais espaço para o áudio. Para quem não tem o botão de rolagem, você também tem uma área aqui de ajustes de visualização da timeline. Deixa eu te mostrar. Aqui do seu lado esquerdo, você também poderia fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Aqui, ó, vídeo. E aqui embaixo, áudio. E para finalizar esse assunto, o que eu vou fazer é criar mais um Smart Bin. Dessa vez eu vou customizar um mais complexo direto na página de edição, para você não achar que Smart Bin tem que ser criada na página de mídia. Não. Toda a página de mídia é útil, mas você também pode fazer tudo que você fazia lá, você pode fazer aqui também na própria página de edição. Vamos lá.
eu vou vir aqui, ó, no meu Smart Bean, botão direito, e aqui eu vou criar um Smart Bean customizado, um que eu vou criar as regras. Então aqui, pronto. Você consegue ver aqui, ó, tem todos os clipes à minha disposição. Tá vendo? Nesse momento tem todos. Eu vou fazer uma seleção só dos clipes que eu quero usar de cobertura. Então presta atenção aqui, ó. Vou selecionar aqui e vou dar o nome de B-roll. Okay? Então, B-roll também é um termo muito comum no nosso mercado, na nossa indústria, que a gente chama para imagem de cobertura ou imagens de apoio, tá bom? Então agora vamos definir as regras para esse Smart Bean. Eu estou aqui, ó, Media Pool Properties. Eu quero primeiro descartar todos os vídeos que são de entrevista. O que é de entrevista não me interessa, então eu vou tirar ele da jogada aqui agora. Vou escolher aqui, ó, em vez de File Name, vou pressionar a letra K, vai aparecer Keywords. E eu vou dizer aqui, ó, não quero que contenha, does not contain, não quero que contenha qualquer coisa que a palavra-chave seja entrevista. Consegue ver aqui desse lado? Sumiu já todo mundo que era entrevista. Né? Não confunda com esse aqui é a timeline. A gente vai mexer depois. Vamos seguir. A gente vai colocar então agora um outro critério aqui para esse material. Então vou clicar nesse botão aqui, porque eu também não quero que tenha nada sobre créditos. Os créditos finais do vídeo também não me importa. Então, ainda nas palavras-chave, does not contain, que não contenha créditos. Pronto. Sumiu também dessa área aquele clipe de créditos. Agora eu vou um pouquinho mais longe. Eu vou colocar mais variáveis dentro dessa filtragem. Para a gente colocar mais variáveis, a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente vai vir aqui, só que ao invés de dar um clique direto, eu vou primeiro apertar Alt no Windows ou um Option no Mac, que é uma maneira de você filtrar com alguma regra condicional. Tem aqui todos, all ou apenas alguns. Vou clicar aqui. E aí vamos definir mais algumas coisas. Eu quero que sejam imagens de cobertura, que sejam só vídeo ou vídeo e áudio, tá bom? Então, aqui eu vou procurar a categoria Clip Type, o tipo de clipe, e aí eu vou avisar que tem que ser um clipe de vídeo, então is vídeo, então tem que ser vídeo, ou vídeo e áudio, porque tem alguns clipes de cobertura ali que tem áudio. Então, aperto aqui mais uma vez para somar. Tipos de clipe pode ser também vídeo com áudio. Apareceram mais alguns lá. Então, se você olhar aqui no meu bin, eu tenho aqui clips sem áudio e aqui, por causa desse símbolo aqui musical, né, a gente tem clipes com áudio também. O que saiu fora? Saiu fora aquela timeline que tinha lá e saiu fora também aqueles clipes que eram só áudio, entendeu? Então, esse critério que eu botei aqui com mais variáveis e condicionais, eu botei pode ser um ou outro. E todos os outros, se não obedecer nenhum nem outro, estão fora desse bin. Tá bom? Então eu vou apertar aqui Create. Tá criado aqui embaixo o B-roll, só com os clipes que interessam. E só para vocês confirmarem, a integração do DaVinci funciona perfeito. Na página de mídia, eu tenho aqui também os Smart Beans. Olha o B-roll que eu criei lá. Qualquer coisa que eu criar lá, vai aparecer também aqui no Edit. Agora a gente vai começar a cobrir outro momento da edição. Esse primeiro momento que a gente fez é um momento que a gente chama do primeiro corte bruto, onde você só jogou os vídeos que você mais gostou, colocou na ordem que você mais gostou, e depois vai começar a aparecer vontade de alterar, tá? Então agora a gente chegou nesse momento, refinar e alterar a sua linha de tempo. Então a primeira coisa que pode acontecer é você querer deletar um vídeo ou deletar um áudio, tá? Então eu vou usar esse aqui como exemplo e vou te mostrar aqui algumas variações que podem acontecer aí quando você for trabalhar. Do jeito que está aqui, ó, quando eu seleciono esse material, ele seleciona áudio e vídeo. Tem duas maneiras de você deletar material, tá? Você pode deletar e deixar um buraco aqui, ou fechar o buraco. Aqui com o botão direito, fica mais fácil de eu te mostrar isso. A gente tem aqui a função Delete Selected, o atalho aqui é o backspace do Windows, né? Ou aquele delete maior, né? Do teclado do Mac. E ele deixa esse buraco aqui. A gente usa isso quando a gente quer deixar o buraco para colocar um outro vídeo no lugar. Não é meu caso aqui, então vou voltar à ação. E dessa vez, com o botão direito, eu vou executar esse outro. Ripple Delete, Shift e o Backspace. Nesse caso, a gente vai usar quando a gente não quer o vídeo e nem aquele espaço. Aí ele vai fechar a linha de tempo para você. Presta atenção aqui. Legal? São as duas opções que você sempre tem que pensar.
tem uma terceira coisa que você tem que levar em consideração. Eu vou voltar aqui o meu, e alguns casos você não vai querer deletar os dois. Talvez eu tenha desistido de usar a imagem dele, mas o que ele falou aqui foi interessante. E eu quero usar o que ele falou aqui. Então eu vou deletar só vídeo dessa vez. Duas maneiras de vocês fazerem isso. A mais convencional é o seguinte, sem nada selecionado, ok? Cuidado com isso, nada pode estar selecionado. Você pode desativar esse botão aqui de link, né, ou de vinculamento, tá? Eu desativei aqui o meu, tá vendo? E aí com isso eu posso clicar só no vídeo e posso deletar. Essa é uma maneira. A que eu particularmente gosto mais, é um truquezinho bem prático, assim, bem fácil de trabalhar, é manter isso sempre ligado, porque essa função de vinculamento ela é importante para garantir sincronismo. E às vezes eu vejo que as pessoas desligam para fazer alguma coisa e esquecem de ligar de novo. Então o que eu prefiro, o que eu acho mais seguro? Evita de desligar isso, e sempre que você quiser selecionar só o vídeo ou só o áudio, pressiona o Alt no Windows ou Option no Mac. Tá vendo aqui? Funciona também. O que essa função fez foi temporariamente deixar você livre. Mas assim que eu tirei a mão, agora voltou a estar tudo linkado, tá? Então, o botão eu nunca desligo. Eu só temporariamente desligo a hora que eu preciso. Eu prefiro assim. Legal, então eu vou com o botão direito, vou usar a função Ripple Delete, ele vai tirar o vídeo, mas não vai tirar o áudio, e o áudio vai ser empurrado para continuar mantendo tudo em sincronismo. Então vou selecionar aqui Ripple Delete. Pronto. Então o vídeo não existe mais, porém o áudio foi empurrado para a esquerda, né? E agora ele virou como se fosse, né, uma voz de fundo que acontece enquanto está passando esse avião. Vamos ouvir. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Bem legal, isso é importante. Agora a edição está tomando forma, a gente só vai cada vez ficar mais detalhado e ficar mais esperto para poder trabalhar bem aqui. Eu vou seguir em frente aqui e vou corrigir com vocês um probleminha bem sério que acontece aqui, da pessoa gaguejar um pouco, ou confundir alguma coisa com entrevista, isso vai rolar toda hora. Então um bom editor, ele olha a entrevista, vai tirando pequenos trechinhos que a pessoa errou, e aí parece que a pessoa falou com toda a fluência do mundo. Então vamos achar esse trecho. Eu sei que em inglês vai ficar um pouquinho mais difícil, mas acredito que vai ser possível vocês detectarem. Vamos dar uma ouvida aqui num trecho. We would either go back to that location, stay at that location longer. Ele falou go back to that location, depois ele mudou e falou stay at that location. Ele misturou duas frases. Vamos ouvir de novo. We would either go back to that location, stay at that location longer. Certo? Então essa segunda frase eu vou tirar. É mais ou menos por aqui. E aí você lembra do JKL, eu vou usar ele de novo, ó. K, segurei o K, acrescentei o L. That location, stay. Tá fácil porque a frase que eu quero tirar começa com a palavra stay. O S do stay é muito fácil de a gente ouvir. Eu mantenho o K pressionado, vou voltar. Tá vendo? Tem um S ali. E aí eu vou relembrar para vocês uma coisa que a gente fez no início do vídeo. A gente tem aquele recurso chamado Audio Scrubbing. Deixa eu ligar de novo, você vai ver como ele vai ser útil agora. Eu vou vir aqui no Timeline. Vou ligar de novo a função Audio Scrubbing. O que vai acontecer agora? Quando eu passo o mouse, eu consigo ouvir. Eu também posso usar as teclas aqui, para a esquerda e para a direita. Olha como fica fácil para ouvir o S. Legal, né? Então, eu vou abrir um pouquinho mais o zoom. Essa frase, stay at that location, eu vou tirar. Então, eu coloquei aqui, vou apertar aqui o blade, né, essa funçãozinha de fazer um corte, e vou cortar aqui. Vamos continuar ouvindo. Stay at that location longer. Pronto. Só até aqui. Longer. Acabou. Vou de novo pegar aqui essa função aqui, que é o blade. Vou cortar nesse trecho. Então é uma maneira de eu separar um trecho no meio do vídeo que não me interessa. E agora eu vou selecionar e deletar, tá bom? Para você selecionar esse trecho, tem que sempre voltar aqui, ó, para essa ferramenta. É a mais comum, assim, é mais fácil de você lembrar, tá? Tem outras formas, claro, mas essa aqui eu acho que é mais interessante para esse primeiro momento, assim, para quem está vendo pela primeira vez o software. Então, essa ferramenta, pensa que é a sua ferramenta de selecionar coisas. Então, eu vou vir aqui, selecionar esse trecho, e aí pensa um pouquinho aí, o que é melhor? Fazer o Delete Selected ou fazer o Ripple Delete? Quem pensou no Ripple Delete, acertou. Então, a gente quer tirar esse trecho e juntar. Parecer que essa frase nem existiu ali no que ele falou. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito.
vou escolher a função aqui, Ripple Delete, e vou tirar. Agora que vem o teste real. Será que isso ficou bom, não ficou bom? Será que eu acertei direitinho? Então agora, para conferir melhor esse trecho, eu vou selecionar esse trecho aqui e ao invés de apertar usando a barra de play normal e andar com o cursor, eu uso a barra aqui normal, tá? Essa barra aqui do lado do Shift. Essa aqui tem a função, lembra? Chama Play Around. Ó, eu toco. Right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really important. E a gente consegue ver só esse trecho. Ele vem tocando um pouquinho de antes, um pouquinho depois, só para você confirmar cortes, para você ver se ficou legal ou não ficou legal. Deixa eu tocar só mais uma vez para você ouvir. Ainda não está perfeito. Right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really important. Conseguiu perceber? Não está 100%, não tem problema, porque esse é justamente o próximo assunto. A gente vai aprender agora a fazer aparamentos, né, suaves, né, no início e no final de cada clipe. Então vamos começar com um clipe um pouquinho mais fácil, só para a gente pegar o jeito, e depois a gente volta nesse aqui, a gente precisa resolver isso aqui. Só que a gente vai precisar um pouquinho mais de mobilidade aqui, de experiência, para a gente conseguir resolver. Então eu vou usar, para ensinar vocês, o primeiro clipe da minha linha de tempo. Deixa esse aqui um pouquinho de lado por enquanto. No meu primeiro clipe da linha de tempo, se você der um play, ó, tem um início, não é muito útil. So, in this film, making a... Ele falou so e depois um tempão que começou. Então, fazer um aparamento, né, ou fazer um trim do início ou do final, é pegar aqui no canto do mouse e basicamente puxar. Pronto. Só que do jeito que eu fiz aqui ainda não tá bom, tá? Tem dois problemas aqui. Primeiro é que ele deixou um buraco. Segundo é que quando eu comecei a puxar aqui, ó, se você olhar, ó, ele não estava vindo e de repente quando eu vim mais com o mouse, ó, ele deu um salto. Então tem alguma coisa meio que grudando aqui, ó. Para essa área de trimming, então, a gente precisa deixar o software mais solto possível, tá? Então vamos lá. Esse ímã que está fazendo, que dá esses saltos aqui, estão aqui para nos ajudar. Mas para esse caso, como é para refinamento, não funciona muito bem. E ele está bem aqui, ó. É o que a gente chama de snapping. Então, quando eu desativo, olha só como ficou mais fluido. Agora sim eu consigo puxar tranquilamente o quanto eu quiser. Agora, a outra coisa que a gente precisa resolver é que a gente não queria aquele buraco. Então, sempre que você quiser fazer um trim sem deixar buraco, a gente usa essa ferramenta aqui. Isso aqui é o que a gente chama, então, do Trim Edit Mode. É a maneira de você aparar e já ir reduzindo ou expandindo a sua linha de tempo. Então, eu vou ativar aqui o meu. E presta atenção aqui que quando eu puxar, a linha de tempo vem andando, eu vou tirando e tudo vai sendo adaptado a esse novo tempo. Deixa eu assistir aqui. Então, agora que a gente tirou o snapping, a gente ligou a função Trim Edit Mode, está na hora de a gente resolver aquele problema lá que a gente cortou da entrevista. Eu vou vir aqui de volta na entrevista. Para abrir o zoom bem rápido, eu usaria esse botão aqui, ó, que é o Detail Zoom. Pronto. Vou selecionar aqui o clipe. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai puxar um pouquinho no ouvido, no mouse, ó. Tá vendo? A gente consegue ouvir. E sempre para revisar, resista à tentação de vir aqui com o mouse aqui atrás e dar play. Isso aqui não é muito produtivo. Lembra que você pode deixar o teu cursor aqui, deixar todo mundo aqui e apertar essa barra aqui, do lado do Shift. Não a barra de espaço, a barra normal aqui, ó. Right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. Percebeu que cortou um pouquinho, né? Então, para ajustar com finesse aqui, sem precisar depender da sua habilidade com o mouse, o que a gente faz é o seguinte, eu uso o ponto ou a vírgula para andar para a direita. Ou para a esquerda, tá? Não é ponto e vírgula, tá? Ponto ou vírgula. Então, aqui, ó, puxei um pouquinho e vou assistir de novo, tá logo do lado. We would either go back to that location or it didn't make the movie. Tá meio comido, vou andar aqui mais um framezinho. Right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really... Tá resolvido. O que eu gosto sempre de fazer, assim, é continuar andando até a hora que me incomoda. Então vou andar mais um frame, dou mais um play. Right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. Começou a me incomodar, tirei um frame, tá resolvido. Se você quiser, pode fazer aqui do outro lado também, ó. Selecione esse trecho e aí, mesma coisa, ponto ou a vírgula para você andar aqui de frame em frame. Right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. Beleza? Deixa eu só puxar mais um pouquinho e tá feito. Então agora a gente vai começar só a adicionar mais material, vamos trazer esse material, deixar ele cada vez mais rico, mais informações
e conforme eu for editando, eu já vou mostrando para vocês outros recursos que eu estou usando, tá? Vamos lá. Então, primeiro, deixa eu colocar de novo aqui, ó, Full Extent Zoom, que aparece aqui a timeline inteira. Vou voltar meu cursor aqui para o início, e o que eu vou fazer agora é colocar música. A gente tem um bin que a gente fez de música, né? Tá aqui, ó, Audio Clips. A gente tem aqui, ó, música, tem um clipe aqui. Lembra do Audio Scrubbing, tá? Quando você passar o mouse aqui, ó, pode dar uma incomodada, ó. Tá vendo? Tem muitos casos que isso não é muito útil. Então, para esse caso aqui, ó, eu vou vir então no Timeline e vou desativar de novo, Audio Scrubbing. Pronto, tá aqui o material. Como eu quero o clipe inteiro, essa é a verdade, a gente vai usar uma outra função para vocês conhecerem, tá? Eu vou arrastar ele aqui, ó, sem nem passar pelo monitor da esquerda, né? Vou passar aqui direto para cá. E a gente vai usar essa função, é mais para vocês conhecerem mesmo, tá? Chamada Place on Top. Place on Top significa, né, colocar em cima, mas como é áudio, ele vai acabar colocando embaixo. Se fosse vídeo, ia colocar por cima, mas como é áudio, vai colocar abaixo de todos os outros áudios. Então eu vou selecionar aqui, e ele já cria uma pista aqui para mim, certo? E já coloca o áudio. Vamos dar uma ouvida. Meio alto, né? Normal, é comum a gente receber a música assim. Para você reduzir o nível dela, direto aqui no clipe, você tem uma linha aqui, ó, uma linha bem fininha, para cá dá para ver melhor. Você tem uma linha branca aqui, tá vendo? Então você pode clicar e puxar isso aqui para baixo, para ficar mais contextualizado ali com o diálogo. Important to go out and shoot the real world. Ok, vamos continuar resolvendo mais alguns problemas. Eu vi ali que tem 2 trechos ali de entrevista juntos. Vai dar aquele problema do jump cut também. Vamos resolver aqui, ó. Esse segundo trecho aqui, ó. O que ele falou eu quero manter, mas a entrevista eu não quero. Então vou procurar alguma imagem aqui para botar por cima, tá? Então eu vou colocar meu cursor aqui. E presta atenção que agora eu perdi aquela facilidade de colocar o cursor direitinho no corte. É um bom momento para lembrar para vocês essa função snapping. Agora vai ser útil de novo. Então vou ligar, agora eu consigo fazer com que ele cole mais certinho aqui no corte. Eu vou procurar então um outro clipe que sirva legal para esse momento. Tenho esse clipe aqui, número 8, que eu acho que é o que eu vou usar. Vamos selecionar uns 5 segundos dele. Então vou começar por aqui, tá? Isso é uma dica sempre útil. Nunca começa muito no início, tá? Porque às vezes você vai querer puxar depois com o trimming, né? Com esse paramento que a gente fez agora há pouco, e aí você não vai conseguir. Então sempre coloca o hino um pouquinho mais à frente quando você tem uma imagem assim como essa, que é muito parecida, tá bom? Então vamos colocar 5 segundos, dessa vez eu vou fazer mais rápido ainda, eu vou apertar ali o mais 5, só que ao invés de digitar 0, 0, eu vou apertar o ponto equivale a 2 zeros, tá? Para esse caso nem é muita vantagem, mas quando você tem que digitar, por exemplo, 1 hora, aí botar ponto é mais rápido. Pronto, marquei aqui 5 segundos, voltei um frame, letra O, pronto, e aí vou fazer a edição. Vamos pensar então juntos que edição a gente vai fazer. Eu quero apagar a entrevista, a parte de vídeo, mas eu quero manter a parte de áudio. Então, a gente estudou por enquanto aqui o insert e o overwrite. No caso, eu quero apagar, então a gente vai usar o overwrite. Quero sobrescrever o que já existe. Pronto. Vamos ver como é que ficou. We would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything was real. Agora mais uma opção para vocês, a gente vai editar múltiplos clipes, só para vocês verem que também existe essa opção. Eu vou selecionar aqui mais alguns que eu achei úteis. Então vou usar o 7 aqui, do Quênia. Vou selecionar aqui o 11, legal também. E por último vou usar esse aqui, ó, 14, do Alasca. Pronto. Tá vendo? Os 3 estão selecionados aqui. Então para editar todos de uma vez, é só pegar e arrastar direto ali para o visualizador da direita. Eu vou usar aqui um outro tipo de edição para vocês conhecerem, tá? Aqui, ó, à direita, eu vou usar essa função Append at End. Isso aqui a gente usa quando a gente quer colocar material, obviamente, assim no final. Você claramente quer botar um clipe no final, você usa essa função, Append at End. Pronto. Os 3 clipes aqui foram colocados. Beleza, vamos trabalhar então um pouquinho em cima deles. Eu vou reduzir, vou mudar a velocidade, vou fazer um trim, tá bom? E a gente vai ficando cada vez mais esperto, assim, mais rápido aqui com o conteúdo. Então, para a gente mudar a duração, eu tenho certeza que você lembra, né, do trim, né? A gente pode vir aqui e puxar assim, não é isso? É uma maneira. Mas como são 3 clipes, eu vou fazer de outra forma, tá? Nesse momento aqui, ó, se eu selecionar, ele seleciona corte. Eu não quero isso, eu quero selecionar os clipes.
Ele está selecionando corte porque eu estou aqui no Trim Edit Mode, que é perfeito, né, para você trabalhar com os cortes, né? No meu caso, eu quero selecionar clipe, então vou vir aqui nas setas e vou selecionar de novo. Pronto. Então, o Selection Mode, que é aquela seta, é para isso, é para selecionar mais clips. O Trim Mode é mais para você selecionar os cortes. Legal. Então, aqui com o botão direito, você vai ver aqui que tem uma opção escrito Change Clip Duration. Beleza? Change Clip Duration. Eu posso automaticamente pegar e fazer uma duração nova para todo mundo de uma vez só. 5, por exemplo. 5 segundos. Change. Pronto. Então, todos eles estão com 5 segundos. Beleza. O que a gente faz agora? Arrasta aqui isso. Eu sempre me incomodo quando eu vejo uma situação que eu tenho que ficar arrastando muita coisa. Eu falo, cara, não, deve ter um jeito melhor. Eu vou mostrar para vocês o que eu faria aqui. Vou voltar. Os 3 estão selecionados. E a gente viu que quando a gente usa esse método aqui do Trim Edit Mode, as coisas vão sendo empurradas e puxadas. Lembra disso? A gente usa o Selection Mode se a gente quiser deixar um buraco. A gente usa o Trim Mode se a gente quer que empurre ou puxe material. Então, olha só a diferença. De novo, botão direito, Change Clip Duration. Vou botar os mesmos 5 segundos e olha só o que vai acontecer de diferente. Agora todos foram encolhidos para 5 segundos, mas não ficou aquele buraco. Mais interessante. Seguindo em frente, eu vou reduzir um pouquinho a entrada desse material, tá bom? Mas para demonstrar mais algumas coisas que vocês podem passar por apuros e tal, eu vou te mostrar como resolver. Então, aqui, ó, eu vou tentar tirar aqui esse conteúdo. E, ó, quando eu começar a puxar para a direita, você vai perceber que o áudio que está embaixo está começando a apagar áudio da entrevista, tá vendo, ó? Então, o que está acontecendo aqui? O DaVinci Resolve, a princípio, ele tenta sempre manter todo mundo em sincronismo, garantindo que áudio e vídeo estejam sempre na mesma direção. Nesse caso, isso aqui não está sendo bem-vindo. Então, vamos tentar resolver. Eu vou voltar aqui à operação, Ctrl Z, Undo, né? E para proteger o áudio, eu vou vir aqui do lado esquerdo e vou usar aqui esse símbolo aqui, ó, chamado Lock. Então, vocês estão vendo aqui que está mais escuro, e isso coíbe de qualquer coisa ser feita por engano aqui nessa pista de áudio. Quando eu tentar agora reduzir aqui o tamanho desse clipe, ó, você vai ver que o áudio permanece no mesmo lugar. Isso não é uma coisa que você vai usar sempre, tá? Você não vai usar todo dia, mas é bom você saber. Agora a gente está começando a pegar exemplos, tá? Uma coisa que você vai usar de vez em quando. Então deixa eu só ajustar um pouquinho mais. Bem, por aqui já tá legal. E outra coisa que eu estou pensando em fazer aqui é pegar essa imagem aqui do Alasca, no frio, e deixar próxima dessa aqui, né, que é no Polo Sul. Então, como fazer para trocar clipes de posição? Tem a maneira mais intuitiva, que com certeza você sabe fazer, e tem uma maneira mais sofisticada, que eu vou te mostrar como fazer aqui no Resolve. Vamos só confirmar que a gente está no mesmo conceito, na mesma ideia. Deixa eu voltar para cá, para a ferramenta de seleção, essa é a ferramenta principal. Então, intuitivamente, assim, o que normalmente as pessoas fazem é começar a empurrar clipes para um lado, para o outro, de repente bota esse em cima, puxa esse para cá. Alguma hora vai conseguir, né? É uma maneira de resolver. Mas, cada vez que você faz isso, não é que você está só perdendo tempo. Não é só isso que me incomoda. O que me incomoda é que você também está sempre correndo o risco de tirar coisa do lugar que você não queria. Quanto mais você puxa assim com o mouse para um lado ou para o outro, mais perigo. Então eu vou voltar ao que eu estou fazendo, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, voltei aqui para o estágio inicial, e como é que eu recomendo vocês fazerem? Seleciona o clipe que você quer mudar de posição, e a gente tem um atalho só para isso, tá? É uma função, na verdade. Se a gente procurar aqui no menu Edit, lá no final, você vai encontrar essa função aqui, Swap Clips Toward Left or Toward Right. Então é pegar esse clipe e trocar ele de posição para a esquerda ou para a direita. Olha só como é mais prático. Quando eu clicar nesse aqui, ó, já mudou de posição. Agora eu vou fazer com o teclado, tá? Então, Command, Shift, vírgula, porque eu estou no Mac, ou então Ctrl, Shift, vírgula. Foi para a esquerda. Se eu fizer com ponto, vai para a direita. Muito, muito mais seguro, mais profissional e mais produtivo. Um outro tipo de situação que é muito comum é a gente precisar fazer uma edição cravado em algum momento musical. É uma batida de uma música, um final de um tempo de uma música, é uma parte nova da música. Tá, vamos fazer esse exemplo aqui. Então eu vou dar uma ouvida legal na música e a gente vai prestar atenção no desfecho musical dela.
Você viu? Tem 2 tambores assim bem claros ali para finalizar a música. Certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou botar o cursor exatamente aqui no último tambor. Se precisar abrir o zoom, fica à vontade. A gente consegue ver aqui, ó, você pode aumentar rapidinho aqui a onda sonora, só para você ver melhor. Tem um tambor aqui e um outro tambor aqui. Então eu vou botar meu cursor certinho. Pronto, agora que está certinho eu vou baixar de novo, estava mais ou menos ali em menos 15. E o que eu vou fazer então é colocar o vídeo de créditos exatamente nesse momento. Eu vou selecionar o meu vídeo de créditos, aqui ó, no meu Smart Beam Créditos, 2 cliques nele. Como eu quero o clipe inteiro, não preciso me preocupar. E o que eu quero é usar o Overwrite, para apagar esse trecho aqui e colocar os vídeos de crédito. Então eu vou arrastar aqui para a direita, Overwrite, tá aqui, e deve dar certo. Vou voltar, vamos ouvir junto. Legal, a gente ainda pode dar mais dimensão a isso, aumentando um pouquinho de volume no final, colocando uma transição, a gente vai fazer tudo isso daqui a pouquinho. Agora eu vou dar uma olhada como é que ficou esse clipe, né? A gente apagou ele um pouco. Vamos dar uma olhada aqui, vamos assistir isso. Tem muita graça, né? Não é muito interessante isso aqui. Então o que aconteceu? Você tem um clipe que está num local legal, tá? A duração dele tá legal, mas o in e out que você escolheu não tá legal. Então, nesses casos, o que a gente faz é um recurso que a gente chama de Slip Trim. É você escorregar aqui esse vídeo dentro desse local, você não muda a duração, você não muda a posição, mas você muda, ao invés disso, você muda o conteúdo do clipe, onde ele começa, onde ele termina. Praticamente como se você estivesse reeditando um vídeo. Vamos ver. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou usar aqui o Trim Edit Mode, e agora meu mouse vai ficar bem no meio do clipe, até achar esse símbolo aqui. Quando eu começar a arrastar, você vai ver aqui esse quad display, né, esses 4 monitores ali, né, na parte superior, e eu consigo ver ali onde é que o clipe começa, onde ele termina, naqueles 2 quadrantes de cima. Então, ó, eu vou puxando aqui, ó, tô mexendo o conteúdo, vou continuar puxando, e aqui acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Eu tô estabelecendo que no primeiro quadrante, ele é o ponto de entrada, é onde o vídeo começa. O segundo quadrante, o da direita, é onde o vídeo termina. Então o avião vai estar começando a passar e aí corta quando ele estiver saindo, tá bom? Então repara que eu estou achando o ponto ideal, repensando ao mesmo tempo minha entrada e minha saída, e quando eu soltar o mouse aqui, der play, provavelmente você vai ver o avião passando certinho. Então, o Slip Trim é basicamente você repensar a edição e você poder fazer uma decisão do in e do out ao mesmo tempo, sem mexer nada mais na timeline. Todos os outros clipes continuam na mesma posição. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui em outro clipe e eu vou fazer mais um Slip Trim para você ver. Então, aqui agora eu vou trabalhar nesse aqui, do Alaska. Vou dar um play aqui nesse material para entender o problema. Então, esse clipe, ele é bonito, mas está meio estático. Não sei se você concorda. Parece que ele está parado, voando, né, no mesmo lugar. Então, o que a gente vai fazer para poder dar um pouco mais de dimensão? Vamos acelerar ele. Tem muitas vezes que você pega uma cena que nem foi gravada tão rápido e você acelera para causar mais impacto. Isso é muito usado também em filme de luta, em esporte, em qualquer coisa que precise de dinamismo. Aí a gente pega, grava numa velocidade controlada e depois acelera artificialmente. Então vamos fazer isso aqui. Eu selecionei aqui o clipe. Para mexer em velocidade tem várias maneiras de fazer. Aqui eu vou sugerir agora, é aqui com o lado direito, o Inspector, tá? Eu estou usando essa área aqui para mostrar para vocês pela primeira vez o Inspector. O Inspector é a área que você vai usar para remexer no seu clipe. Aqui a gente mexe na posição dele, no zoom dele, rotação, crop, tá vendo? Tem várias funções aqui para você remexer o seu próprio clipe, como é que ele vai ser apresentado. O que eu estou procurando no momento é isso aqui, ó. Speed Change, é a mudança de velocidade. Então eu vou dar 2 cliques aqui no meu, vou rolar um pouquinho melhor aqui, e a gente consegue ver, ó, Speed tá aqui como 100%, a velocidade original. Se a gente pegar e aumentar isso aqui, ó, para uns 200%, deixar ele 2 vezes mais rápido, vai ficar mais legal. Vamos ver aqui. Vou dar um play aqui de novo.
every shot was original and that everything was real. Né? Você percebeu? As montanhas passam mais. Aqui você consegue ver na interface esse novo símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é para identificar você que você mexeu na velocidade, é só um lembrete. Agora, ainda me incomoda que a imagem é simplesmente passando nessa posição e eu já conheço essa imagem, eu sei que tem um momento mais legal. Então eu vou de novo usar o Slip Trim para a gente revisar e para você confirmar se você entendeu o que ele está fazendo. Então eu vou acessar a função do Slip Trim. Aqui vou colocar o cursor bem no meio e eu vou começar a pesquisar, ver se tem algum outro momento dessa imagem que é mais interessante. Tá vendo? Eu consigo arrastar para um lado e para o outro. Ela continua no mesmo lugar, continua com a mesma duração, só que olha só, tem um lugar que a câmera vira, vai para trás do avião, muito mais interessante. Então eu vou fazer isso. Eu estou decidindo aqui que a imagem vai iniciar com a filmagem na lateral do avião e depois ela vai para trás do avião, vai ficar muito mais bonito. Vamos ver. Movie was really important. Every shot was original and that everything was real. Legal, né? Tem muito mais dinamismo, né? Então, vamos lá. Agora, essa imagem aqui também precisa dar mais uma melhoradinha. Essa aqui eu poderia também fazer com o Slip Trim. Eu vou fazer com um outro método, só mesmo para você ter mais flexibilidade. Eu quero dar as ferramentas para vocês vão decidir o que vocês preferem usar. Então, nesse caso aqui, eu vou usar uma outra abordagem. Eu vou ir para a minha ferramenta de seleção de novo, que é a ferramenta principal. Nesse momento eu já posso tirar um inspector. Eu quero ter os dois monitores aqui disponíveis. E o que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar meu cursor aqui e eu vou repensar essa edição, eu quero assistir de novo esse clipe lá no visualizador de origem, lá no monitor da esquerda, tá? Então, quando eu quero pegar um vídeo que eu já tenho aqui e quero de novo revelar ele nesse visualizador da esquerda, o que eu vou usar é a função Match Frame. A gente tem um botão aqui, ó, que é o botão do Match Frame, ou você também poderia aqui no teclado pressionar a letra F de Frame, tá? Então eu vou clicar aqui. Já foi apresentado aqui do meu lado esquerdo. Eu consigo ver qual foi o in-out que foi escolhido, mas eu posso navegar aqui para outras partes aqui do clipe, ó, e ver o que mais tem, ó. Tem bastante coisa legal aqui. Então acho que eu prefiro esse momento aqui. Como eu prefiro esse momento, eu vou eliminar essas marcas aqui, porque também a gente ainda não falou sobre eliminar marca. Então a gente elimina as marcas com a tecla Alt no Windows, ou Option no Mac, e aí acrescenta a letra X. E aí eu vou trazer uma nova edição para vocês. A gente vai usar uma edição que a gente chama de Replace. A edição Replace funciona da seguinte forma. Você usa como base, né, para fazer edição de sincronismo, os cursores aqui do visualizador de origem, esse aqui da esquerda, e o seu cursor atual. Agora, a duração vai ser definida pelo próprio clipe, tá? Então, se eu tenho um clipe com essa duração definida, vai ser editado nessa duração. Então, eu tenho aqui a marca, dizendo que eu quero que esse momento aconteça exatamente aqui, e o Replace, a gente pode conseguir ele aqui com o mouse, arrastando para o lado direito, ó, Replace. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Então é o mesmo clipe, ele foi só reeditado, só que usando o outro ponto, né, como ponto de partida para fazer a edição. Então tem um momento aqui mais interessante. Agora eu vou fazer mais um Replace, só que agora eu vou usar outra imagem, para vocês não acharem que o Replace só é para ser usado quando é o mesmo vídeo, não é isso. Você vai usar ele sempre que você quiser substituir uma imagem por outra também, tá? Vou pegar aqui esse exemplo que a gente fez aqui do avião, deixa eu só abrir um pouco mais o zoom. Então a gente tem esse momento super legal que ele está passando, né, por cima, né, de quem está filmando. Eu tenho uma cena legal aqui, que você vai gostar também, e a gente vai substituir. Então eu vou procurar lá no meu Smart Beam de B-Roll. Eu tenho aqui uma outra cena, ó, que é mais ou menos a mesma, só que tem uma galera aqui, vai ser útil. Então eu vou dar 2 cliques, só para carregá-la de vez, e vou posicionar mais ou menos, né, na mesma ideia, né? Então lembra, a função Replace ela tem 2 componentes importantes. Primeiro, a duração vai ser decidida de acordo com o clipe que está aqui. Agora, a posição, o ponto de partida da edição é com relação aos cursores. Então, a função Replace é a única que você pode pegar
um cursor, posicionar aqui e indicar para o software que você quer que aquele frame aconteça exatamente aqui, no meio do clipe. Com o in e out, você consegue dizer se você quer no início ou no final, mas só com a função replace você consegue decidir que você quer este momento acontecendo exatamente aqui no meio, tá bom? No primeiro replace eu fiz com o mouse, no segundo eu vou fazer com esses botões daqui, né? Apesar de eu estar usando o mouse também, tem a tecla de atalho aqui que é o F11. Pronto. Então a gente fez uma substituição super limpa, não estragamos mais nada, não aumentamos, não diminuímos, tá tudo super certo. Vamos assistir. Agora, para finalizar esse material, eu vou te mostrar mais uma função que é muito importante que o editor domine. É você pegar uma frase, uma entrevista, um diálogo e você criar respiros nesse diálogo. Muitas vezes foi gravado tudo de uma vez só e é você, editor, que tem que dar a cadência ideal para esse material. Às vezes é deixar mais próximo e às vezes é até afastar eles. Deixa eu te dar um exemplo de como é que a gente faz isso. Então, vou diminuir aqui um pouquinho meu zoom. Vou pegar aqui, então, esse último momento, né? Lembra que a gente travou essa pista com a função, né, lock. Então, vou desativar. Deixa eu dar uma ouvida nesse material. Então, acho que isso dá para dividir em dois momentos, tá? Vou abrir aqui o zoom. Então, aqui ele fala, we didn't make the movie. Acabou. Aqui tá ótimo. A gente já pode pegar, abrir um pouco o zoom. E para eu fazer um corte aqui, eu já tinha ensinado vocês a fazer aqui com o Blade. Agora eu vou te ensinar um outro método, porque vocês já entenderam, né? O meu objetivo aqui é dar ferramentas, dar várias maneiras de você fazer a mesma coisa para você ficar mais seguro no que você está fazendo. Então, eu coloquei meu cursor aqui, eu selecionei a pista e agora eu vou pressionar Ctrl B no Windows ou então Command B no Mac. Pronto. Então ele dividiu o script para mim e eu posso pegar isso aqui e arrastar ao meu gosto para frente ou para trás. Vamos dar uma olhada. Conseguiram entender? Então, esses passos que você cria assim na entrevista ajudam muito a contar a história, tá bom? Então tem que tomar cuidado, tem que ter sempre esse olhar de entender quem está assistindo e o que essa pessoa quer assistir, em que velocidade ela quer receber essas informações, tá? Então agora o que eu vou fazer é usar meu Full Extent Zoom, vou voltar meu cursor para o início e vamos assistir o que a gente fez até aqui. Quando você quiser assistir seu material em tela cheia, você pode vir aqui ó, no Workspace, usar essa função aqui, ó, Viewer Mode, Cinema Viewer. O atalho é Command F no Mac, Ctrl F no Windows, ou a bem da verdade, se você quiser, você pode usar só a letra P. Não está escrito aqui, mas também funciona, tá? Então, eu vou vir aqui, letra P, ficou full screen, vamos assistir. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything was real. Beleza, então o que você está percebendo aqui? Ainda tem aquele detalhezinho aqui, ainda sobrou um pouquinho, eu só percebi depois, e isso é muito, muito comum. Você vai precisar ficar vendo várias vezes, relaxar um pouco e assistir, descansar, sai um pouco, volta para você conseguir perceber esses detalhes da sua edição. Deixa eu corrigir aqui o meu rapidinho. Lembra, bota o cursor aqui, tira um frame, só que sempre na função aqui de Trim Mode, e assiste como? A gente assiste com a barra, tá? Para poder ver um pouquinho antes. Right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. Ainda dá para tirar mais um pouquinho. Right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. Pronto, agora sim está resolvido. Bem, eu espero que vocês tenham gostado então desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. Eu tentei fazer de uma maneira bem leve para quem está começando e a gente vai ter outro vídeo também mais aprofundado sobre edição. Bem, então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.
Grande abraço, tchau, tchau.